Olá, o Entrevistas Especial deste mês tem como convidado o professor Mário Antônio Becciato. Bem-vindo. Obrigado, Caio. Mais uma vez, juntos nesse processo de divulgação da fé. Parabéns. Obrigado. E o tema especial deste mês é a escatologia cristã. Professor, o que nós devemos entender por escatologia? Caio, a palavra não ajuda muito. Escatologia vem lá do grego escatom, que significa as realidades últimas da vida. Quem sabe, a palavra melhor seria teologia da esperança. O que é a teologia da esperança? É o que nos espera na outra beira do rio. Existe um rio, existem duas beiras, nós estamos na beira de cá. É aquilo que vem depois da morte. A escatologia é um ramo da teologia que estuda as realidades últimas do ser humano cristã, que existem escatologias. Uma delas é a cristã. E dentre as escatologias cristãs, às vezes, tem diferenças. A protestante e a católica têm algumas diferenças, como a vinda de Cristo, o purgatório, a doutrina sobre o purgatório, é um pouco diferente. Mas no básico é a mesma. Então existe a escatologia islâmica, judaica, espírita, cristã e dentro do cristianismo algumas reflexões. Porque, Caio, é assim, tudo o que nós sabemos sobre a vida depois da morte, nós o sabemos a partir da fé. Que nunca ninguém voltou para contar o que acontece de fato. Então é esperança. A palavra esperança é linda, que é diferente de expectativa. Que as expectativas são humanas, terrestres, frustrantes. Eu tinha expectativa de vida, não deu certo. Eu tinha uma outra expectativa, frustrou. A esperança é mais forte. É aquilo que até tem um ditado popular que diz que a esperança não morre nunca. É a última que morre. Então a teologia da esperança. Então a escatologia é um ramo da teologia cristã que trata da fé cristã sobre a vida depois da morte. Professor Mário Becciato, nós estamos aqui num dos cemitérios municipais da nossa cidade, que é Curitiba. Existem diferenças aí, pelo menos na história, aparece aí alguns cemitérios considerados como católicos, evangélicos, enfim, de outras denominações, bem como os municipais que também surgiram aí para também atender um novo grupo, né? Por que disso? Cemitério, a rigor, deveria ser algo externo à igreja ou às igrejas. Porque ele está fora, morreu, cumpriu a missão. A missão de construir o reino de Deus acabou para quem morreu. A comunidade eclesial é viva. É a construtora do reino de Deus, que é de Deus. Então ele deveria ser público. Poderá ser também anexo à igreja, mas não dentro do templo, salvo exceções. Mas num lugar fora da comunidade eclesial. Cemitério tem a ver com seminário, que são aqueles não incluídos ainda, ou que se excluíram. Cemitério tem a ver com túmulo. A palavra túmulo do latim vem de tumba, que é um monte de terra. Um cadáver é um problema. Nós precisamos nos ver livres dele.
Então, cada tradição religiosa tem uma maneira de se livrar de um cadáver. Os hindus jogam os cadáveres no rio Ganges, porque eles têm uma cultura diferente. Algumas tribos indígenas cozinham e comem. Nós estamos numa tradição judaica cristã que cremos que o homem veio do barro da terra, então enterrar, daí vem tumba, túmulo, monte de terra, para dizer acabou. Ele começa uma outra etapa, uma nova vida. Ele ressuscita ou reencarna, dependendo da tradição religiosa. O senhor atribui isso à intolerância religiosa, essa diferença que existe entre esses fenômenos aí que apareceram ao longo da história? Sim. O ser humano e no universo ocidental já brigou demais por causa da intolerância religiosa. Agora é um momento, e está sendo um momento, de criar vergonha e nos abraçar. Porque Jesus, falando do cristianismo, é um só. E eu tenho medo que a gente fatiou ele demais, né? Eu vou usar uma expressão um pouco enfadonha, mas dá a impressão de que cada urubu pegou um pedaço e fugiu, quando Jesus é o mesmo. E aí o senhor toca num tema interessante, a questão da teologia da salvação. Para alguns grupos cristãos, eles defendem que, né, alguns serão salvos, para outros aí, digamos assim, a porteira está mais aberta, digamos assim, entra todo mundo, né? Como é que fica isso? Isso também no dia a dia, né, no processo de luto que os cristãos vivenciam. Dá muita briga, né, professor? Dá. Mas, Caio, antigamente a Bíblia tinha um outro nome, História da Salvação. Não é a história da condenação. O Deus dos cristãos é o Deus salvífico da salvação. Não é da condenação. A palavra condenação não está no vocabulário divino. Fomos nós que inventamos. E aí vem toda uma conversa, porque esse tema escatologia, Caio, não cabe num documentário. Ele é muito grande. Aí nós vamos ter que falar de morte, de juízo final, de purgatório. É muito grande. Precisaria de 30 horas no mínimo para esvaziar isso tudo. Mas eu diria genericamente que o Deus cristão, judaico-cristão, é o Deus que salva, não que condena. É o Deus do pai do filho pródigo, que abraça a samaritana, a mulher adúltera, a ovelha perdida, o filho pródigo. É o Deus que se preocupa com o que mais precisa de salvação. A condenação foi invenção da Idade Média. Isso daria para dizer, em termos mais de senso comum, a teologia do medo, né? Que na Idade Média se punha muito medo com a ânsia de proliferar o sistema cristão, se inventou o inferno, a desgraça. O nosso Deus não é da desgraça, é da graça. O nosso Deus é gracioso e Ele não vai sossegar até não pegar todo mundo no colo. Professor Mário, é uma identidade dos cristãos acreditar na ressurreição? Todos acreditam nela? Sim. O cerne do cristianismo é a crença na ressurreição de Jesus. Esta é a cepa, o eixo ao redor do qual gira tudo.
A história da igreja começa com a ressurreição. Sem ressurreição, São Paulo já dizia lá, a nossa fé seria vã. Jesus seria um profeta a mais no contexto judaico, ou um revolucionário qualquer. Gente boa, mas ressuscitou. Essa é a diferença. Então, quem não crê na ressurreição não é cristão. E não se fala mais nisso. Nós estamos vendo aqui vários túmulos. Existe um costume que seja fixo, né, uma tradição, enfim, uma orientação para os cristãos? Porque existe aí cremação, túmulo, enfim, uma série de elementos aí que fazem parte do processo, né, do enterro, das exéquias, enfim. Não há um empecilho litúrgico da Igreja Católica, ao menos, nem dos protestantes históricos, para a cremação. Mas nós viemos de uma cultura judaica que diz que o homem veio do barro da terra, então deverá voltar para a terra, a tumba, o túmulo, o monte de terra, para consumir o cadáver. Nós sabemos que hoje, por questões ambientais, existem alguns empecilhos para isto, mas não existe. Não existe nada que diferencie as igrejas cristãs. O fato é dignificar o cadáver, e eu tenho a impressão que a grandeza de uma civilização se mede também pelo respeito que ela tem aos seus mortos. Então, dignificar o cadáver com um enterro digno, e no caso cristão, judaico-cristão, é o barro da terra, é o enterrar, é a tumba, o túmulo. Professor Mário, existe um costume entre os cristãos de celebrar, né, o 7º dia de falecimento. Isso acontece no ambiente católico, em muitas denominações evangélicas também. Por que desse costume? É um ótimo costume. 7, biblicamente, desde o judaísmo, no cristianismo também é um número simbólico. Eu diria, é o tempo do pranto, é o tempo do choro, que para você poderá demorar 1 ano e meio, para alguém menos. Cada um tem seu tempo. Então a igreja estipulou 7 dias. Morreu, não volta mais. Vamos celebrar também a morte. A celebração da morte, no dia da morte, ela é um pouco incômoda, que mistura muito emoções, com sentimentos, com esperanças, Então é bonito que a missa de 7º dia seja celebrada, e aí o 7º dia, para um poderá ser 1 ano ou 2 anos, mas a igreja pegou o número 7 porque o número 7 é simbólico. É o tempo suficiente para você matar quem morreu. Que às vezes a pessoa morre e a gente não mata. Isso não é bom para ninguém. Só que esse matar, aspas, tem um tempo. Esse matar seria aceitar a realidade. A realidade. Não no sentido de crucificar. Isso. De que vai acabar e vamos esquecer e pronto. Né? Aceitar o fim. Que daqui a algumas semanas
você e eu, seremos farinha. Todos são. E tem que se acostumando com essa ideia. Só que as pessoas se surpreendem numa morte acidental ou prematura, o pranto, é preciso prantear, chorar, porque toda morte é uma perda, e toda perda é dolorida. Então o sétimo dia ele é importante porque as emoções se dissipam um pouco. A gente pode celebrar no sentido até de festejar, um a mais do outro lado do rio, da beira. Exatamente por o senhor tocar nesse tema, há questões clássicas quando nós falamos de escatologia cristã. Céu, inferno, purgatório, são lugares geográficos ou escatológicos? Não. Porque se fosse geográfico, acho que a gente podia pegar um avião e vamos para lá, né? Não são lugares geográficos. É uma maneira de ser diante de Deus. O que é, nós saberemos depois da morte. Mas não é para cima, não é para baixo. O que é para cima, para baixo, céu em cima, terra embaixo? A geografia é outra coisa. Não são lugares geográficos. Essa ideia, inclusive, de inferno, a ideia de fogo, tem a ver com o Sheol lá do Antigo Testamento. Olha, é uma história muito longa, né? Santa Teresinha de Lisieux, que é a mesma Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões, junto com Francisco Xavier, ela foi uma monja francesa, acho que nunca saiu do mosteiro, uma mulher de oração, Teresinha de Lisieux. Ela falou assim, se o inferno existe, ele está vazio. Não tem ninguém lá. Mas a porta precisa manter aberta, porque é possível que alguém não queira ir para o céu. Eu, pessoalmente, não acredito nisso. Mas alguém poderá renunciar à salvação. Então ele deverá, mas nós cristãos acreditamos que o nosso Deus não vai sossegar até não pegar todo mundo nos braços. Inclusive o demônio, se é que ele existe, um dia terá que se converter. Porque Paulo afirma muito tranquilo, no final dos tempos, tudo será tudo em Cristo. E se o demônio existir, ele é criatura de Deus, ele deverá voltar para Deus. O senhor tocou aí nos temas também que são interessantes e fazem parte da escatologia cristã. O significado da palavra demônio, diabo, é essa que a gente tem aí como a mais divulgada, às vezes até em filme aparece, coisa assim? Ou na teologia cristã oficial existe uma diferença aí? Tudo que começa com dia em grego significa divisão. Diafragma, diapasão, divisão de notas, é divisão. E tudo que começa com sim em grego, e a língua latina deriva do grego, significa união, simbólico, sinfonia, sintonia, simpático. Então, a palavra diabolos, de onde vem diabo, significa o divisor, aquele que divide. Só que na história do cristianismo, esse divisor, a doutrina terceirizou para um bicho, com chifres, negro, racismo, né? Rabo, cheiro de enxofre, qualquer coisa assim. E às vezes a gente esquece que o diabolos, o divisor, pode ser a gente, na família, na comunidade, no mundo do trabalho, no mundo da educação. E o demônio? Daimonios, do grego, é um mito que se criou lá na Grécia Antiga, onde todos os males eram jogados em cima de um ente que era perverso.
jogavam lá no deserto o daimonios, de onde vem demônio. Eu diria para nós, para mim em primeiro lugar, mas para todos os cristãos, vamos ficar com uma ideia: salvação. Esqueça a condenação. Caio, alguma dúvida? Espero que muitas, né? Porque o tempo é curto para a grandeza do tema. Mas alguma dúvida mais urgente? Sim, existe um costume cristão de acender vela, tanto na igreja, no cruzeiro, no cemitério. Por que se acende vela para essas pessoas já que já se foram? O fogo é um símbolo pascal. O fogo é algo indecifrável, inefável, indizível, porque ao mesmo tempo que ele existe, é uma energia vital, com um sopro ele some. E ninguém sabe para onde vai, é como o vento. O Espírito Santo é fogo, línguas de fogo. Como o Espírito Santo é vento também, que você sente, sabe que existe, mas não vê, não fotografa. Então, o símbolo do fogo é o símbolo pascal da luz, da iluminação. Jesus é a luz, minha luz é Jesus e Jesus me conduz. O fogo é um símbolo cristão por excelência e a vela faz parte disso. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei logo abaixo dele e ajude-nos a divulgá-lo. Aproveito para te convidar para acompanhar as próximas entrevistas que serão publicadas neste canal. Para acompanhá-las, clique na palavra inscreva-se que você vê aí na tela. Até mais!